Legal. Tá aqui, Stefan. Não deu nem tempo de te falar que tava cortando. Oi. Quando eu vi aqui já tava cortando, não consegui Não, nem te avisar. o Né? que eu acho é isso, a gente tem que pensar macro. O que vocês estão fazendo com as lives é pensar fora da caixa. Alguém já tinha feito? Não. Foi uma sacada que vocês tiveram. E quantas opiniões, quanto conteúdo está sendo aí difundido, tá sendo trabalhado aí por todos. A chance de se aproximar de cavaleiros como o Neco, como o Rodrigo, conhecer a história. Aí, entendeu? Exatamente. São as realidades do nosso esporte que vai fazer elevar o nível. Stefan, já vai para terceira hora de live. Sei que tem 3 figurinhas aí que devem estar querendo a atenção do papai. Vou dormir. E eu estou atrapalhando. Tem 2 perguntas que eu achei que eu consegui pegar aqui. Não sei se eu consegui pegar a pergunta toda da passagem anterior. Uma é bem legal essa pergunta, porque a gente pergunta muito do alto nível. Mas a pessoa perguntou da categoria de base. Qual tu vê a diferença da categoria de base no Brasil e na Europa? E aí eu estendo um pouquinho mais, desde a iniciação até as categorias de base. Cara, eu dei aula na época do NEC, a gente deu aula para alguns jovens lá, assim, cavaleiros em formação. Eu acho que o grande diferencial lá, é que também está batido, já está muito falado, é a questão do horseman. Que na Europa eles estão achando que está faltando, você imagina aqui, né? Os cavaleiros, os cavaleiros importantes e tal, tem essa visão que o horseman, a interação, e está faltando isso, aqui a gente está bem mais longe. A nossa equitação, a molecada e tudo, eu vejo com bons olhos, assim, a CBH nos últimos anos, lá tem feito um projeto não, desculpa, tem desenvolvido um bom trabalho na categoria de base, você vê, os nossos resultados na América do Sul são muito grandes. A gente, perto dos outros países, não há nível de comparação, eu acho, hoje, falando de Sul-América, né? Sim. Agora, o grande diferencial para mim é a interação com o animal, é o entendimento do animal e dos processos. A gente tem base aqui, tem bons professores, tem uma linha de trabalho aí já um pouco desenvolvida. Lá é uma grande evolução, tem uma evolução maior, tem uma história maior, tem acesso à informação. Os meninos podem chegar num concurso 3 estrelas e ver. Chega no 5 estrelas e ver. A gente aqui tem menos isso, tem menos. Tem a referência, né? É a De onde quer referência, chegar. mas eu não vejo assim a gente com uma base fraca. Não, a nossa base ela é boa. Os meninos chegam. A minha geração, o Marlon tem 31 anos, eu tenho 30, o Amaral tem 29, o PP tem 33, 32, o Felipe Felipe, 35. A gente chegou, entendeu? A nossa base é boa. O, o que falta é essa interação com o animal e esse management, que é o que eu aprendi lá voltando pro Neco e tal. A grande chave do negócio para mim, que hoje o esporte demanda isso. Stefan, tu tem aluno, né? Tu dá aula, tu dá muito da clínica, já teve, a gente citou agora há pouco no Pará dando clínica, rodou a Europa com o Neco, rodou o Brasil. Falando de aula no sentido estrito da palavra, eu comentava, quando a gente fez a formação do FEI, ele falou de formação de instrutor, né? Um dos comentários foi que hoje a nossa geração, eu sou um pouquinho mais velho do que tu, é a geração que sonhava em ser Nelson e Rodrigo Pessoa. A gente fazia hipismo, porque o nosso sonho era ser campeão olímpico, era ir para a Olimpíada. Uhum. Alguns tiveram se transformar em se meta e objetivo, criaram um planejamento, estão chegando lá ou já chegaram. E para muitos ficou no sonho, mas o sonho acende a vida do atleta, né? Deixar o atleta com a chama mais acesa. E hoje a gente viu já hoje, que eu digo de muitos anos para cá,
outros motivos que levam as pessoas ao hipismo. Psicológico, qualidade de vida, moda. Como leva o pessoal para academia, para o jiu-jitsu, para qualquer outro esporte? Não mais aquele querer ser atleta, né? Querer ser o cavaleiro. Tu, como instrutor, como é que tu consegue te dizer sobre isso? Que para a gente hoje a grande dificuldade é essa, saber qual é o aluno que está ali, porque ele quer chegar às 6 da manhã e montar cavalo 4 cavalos, e fazer o plano que é chato, e aquele cara que está ali só por lazer ou só por outros fatores. E que é um cara que é aluno, que é tão pagante quanto, merece o mesmo direito, o mesmo respeito, e que movimenta em muito esporte. Como é que tu vê essa situação? Como é que tu consegue gerir esse processo? Tem um negócio interessante. Quem me conhece, às vezes eu posso até pecar pela clareza, né? Eu tenho que pedir um pouquinho. Mas a primeira coisa que eu faço é perguntar o que a pessoa quer. O que você quer? O que você busca? O Doda comentou isso na nossa live. Ele acha que devia ser obrigatório na escola. Aí o cara pode falar, não, eu quero ser campeão brasileiro. Aí a segunda pergunta é assim, você vai suar para ser campeão brasileiro? Né? Você tem essa gana? Meios, né? Você não vai diretamente pensar nos meios. Tem que pensar de uma maneira ampla. Tem talento, Sim. Tem capacidade, tem dedicação, tem... Tempo, disponibilidade, e assim vai. Entendeu? Aí você chega nessa primeira coisa. O cara vai falar, não, eu quero ser campeão brasileiro. Ele vai ter que ter atitude para ser campeão brasileiro. E aí é aquela coisa, não, eu quero ir no concurso, quero divertir. E eu, particularmente, eu tento individualizar os processos. Já falei isso com os cavalos, agora eu falo com os alunos. Pô, eu não posso exigir da Lelê Mofarrege o nível de perfeição na execução do percurso. Ela é amadora, treina pouco e quer saltar 1,10. E quer ser feliz, quer saltar bem e sair rindo. Eu não posso exigir dela igual eu exijo do Antônio, ou do João Felipe, ou de da Laura, do Augusto. Tenho algumas opções, do João Vitor. Eu não posso. Ela vai e agora o Dudu até escreveu 1,20. Agora ela está há uns 6 meses falando, Steph, quero saltar em 20. Quero saltar em 20. Aí eu fiz essa pergunta para ela. Você vai suar para saltar em 20? Ela precisa treinar mais para saltar em 20. Você viu que eu brinquei com ela aqui. Lelê, vamos treinar. Não tem jeito, eu preciso treinar. Eu sempre falo isso. Eu preciso treinar e muito. Vocês precisam treinar. Entendeu? Eu, num sábado, no nosso clube, sábado passado, eu saltei 18 cavalos. Salta para manutenção, mas eu saltei 18 cavalos. Que cavaleiro amador salta 18 num mês? Faz 18 treinos no mês. Então, assim, são números. É só ser claro com o objetivo, entendeu? O que você quer? Pô, eu quero fazer, quero ser isso, quero me divertir. Cara, o nosso esporte ele é espetacular. A gente tem duas alunas que começaram, saltam 1,10 m, Maria Clara e Camila. Elas estão subindo 1,10 m, as duas saltam ali, a mesma coisa. O pai delas está pulando 80 centímetros, 60, treinando com a gente. É incrível isso no esporte, né? Muito legal isso. E ele treina todo dia. Médico, super conceituado, agenda apertada. Ele vai lá, ele chega cedo, monta o carro dele, treina, tem a aula dele comigo, tal, vai embora. E as filhas estão pulando 1,10 m. E a esposa, que montou há 20 anos atrás, se animou e quer começar. Nosso esporte é fantástico. Ele agrega a família. É só você ter um ambiente propício para isso, criar isso. Entendeu? Tem espaço para todo mundo. Dá para a gente conviver e os objetivos serem, sabe? A gente vai criando objetivo. Vai criando meta. Entendeu? Isso é o mais legal. Verdade. Tinha uma pergunta que eu ia usar para encerrar do Marquinhos,
Mas o Antônio fez uma pergunta bem interessante aqui, que tem muito a ver contigo, e tem até muito a ver com o que a gente falava agora há pouco do Brasil, no meu ponto de vista, dessa possibilidade de ir para fora e o esporte não evoluir, só o indivíduo evoluir. O Antônio Pimentel, que vai amanhã, inclusive domingo, fazer a live com o Hélio, que tu falou no começo. Aproveitar e pedir para ele colocar aqui o horário, convidar a galera para assistir. Com certeza vai ser outra aula de equitação, né? Vai ter uma aula. Isso aí Vai ser eu não outra perco. aula. O Antônio, eu estou um tempão falando aí nas lives que eu faço. Ó, faz com ele, faz com ele. Mas, ó, Antônio, ainda bem que tu conseguiu, não é culpa minha, viu? Eu não achei o Hélio no Instagram. Eu pedi para algumas pessoas, o Hélio não tem, o Hélio não tem. Ele tem, ele Falei, tem. né? Não, agora eu vi pelo do Antônio e consegui achar ele. Mas que bom que o Antônio vai fazer. Ele pergunta aqui, como é que tu vê de fora, hoje estando fora, o hipismo no Rio, já que tu tanto viveu esse hipismo, tanto competiu pelo Rio, tanto esteve por lá, né? Fez parte disso tudo. Cara, o Rio sofreu. Cara, quem é do Rio ama o Rio, né? Então, o Rio sofreu um processo que ele sofreu um enfraquecimento importante, já foi falado isso, porque o Rio quem conhece a Zona Sul e a Zona Oeste, tá? É Barra da Tijuca e Zona Sul, que é Ipanema, Leblon, Copacabana e tal. Acabou. Por Já umas tem tudo questões. isso, já? Ah, tem. Mas acabou que eu digo assim, Sim. sucatearam o clube ninguém ia praticar mais lá. O clube até estava aberto, mas não tinha escola, não tinha nada. Não tinha. Marapendi, a hípica do Marapendi acabou. Isso aí, todo o pessoal que poderia montar na Zona Oeste, que é Barra da Tijuca, Recreio e tal, era um clube de massa, era um clube grande, né? Hoje existem pequenos clubes, acho que tem uma hípica na Barra do Eric Souto, tem muito tempo que eu não tenho muito convívio, então isso aí enfraqueceu um lado e começou o enfraquecimento da renovação. E aí os cavaleiros, uma outra geração que estavam se desenvolvendo e iam virar profissionais, a maioria saiu do Rio de Janeiro. Cada um teve a sua razão. Eu saí, o Chiquinho saiu, Azevedo, o Joãozinho, Fábio, o Eduardo saiu, outro Fábio, saiu. Fábio Leiva saiu há uns anos. O Fábio é de outra geração, né? O Fábio ele está bem com a gente, porque ele é um cara espetacular. Muito carinho por ele, pela família dele, mas a saída desses profissionais acabou enfraquecendo também uma renovação. Eu saí, posso falar abertamente isso, eu saí porque o Rio de Janeiro, ele já não estava, eu já não via lá, dentro da hípica do Rio de Janeiro, que é onde é minha casa, eu considero a hípica do Rio assim, minha casa, eu amo aquele lugar, cresci lá, ela já não me dava oportunidade de crescimento. Eu saí, é que o tempo passa, eu saí em 2011 do Rio de Janeiro. Parece que foi outro dia, mas vão fazer 10 anos, cara. E o Rio de Janeiro, desde então, ele só se enfraqueceu. A categoria de base não existe. Houveram questões políticas que eu não concordo com a maneira que levaram o esporte dentro da hípica e barra federação. Eu vejo assim, o Rio de Janeiro precisa de um chacoalhão, entendeu? Tem muita gente que eu tenho muito carinho. Pô, o Dô, que é presidente da federação hoje, cara, pessoalmente eu amo o Dô. Dô é um cara, Rodolfinho Figueira de Melo, é um espetáculo de gente. Se ele tiver acesso a isso, eu tenho maior gratidão e carinho por ele, que ele saiba disso. Mas o esporte no Rio de Janeiro ficou fraco, enfraquecido, ficou amador. Entendeu? Hoje tem tempo que eu não vou na hípica do Rio sem concurso, sem os nacionais, que teve lá aniversário da hípica, o Internacional do Rio.
Hoje é um esporte baseado no amador, no cara que salta 1,10 m, no cara que salta 1,20 m, não tem uma renovação, não tem uma categoria de base. Você não vê um. Eu fiquei impressionado. Eu tive lá, acho que ano retrasado, fazendo a última vez a formação da FEI, né, do FEI Coach, que eu tinha falado. Uhum. E aí tinha dois instrutores da escola com a gente. Dois caras, um cara sensacional, esqueci o nome dele, que é um dos responsáveis pela escola. Peço perdão depois, não lembrar o nome dele. Lá, o Bernardo? O Bernardo, né? Figura e tal. O Bernardo é um cara legal demais. Como ele me falou quantos alunos tinha na escola da Sociedade Hípica Brasileira, eu fiquei impressionado, cara. Eu dava aula numa hípica aqui no interior de São Paulo, uma hípica pequena, que não é federada, tinha um pouquinho menos do que isso. Eu não falei, tenho meu acesso. Deus, eu falei, não, eu fiquei assim, foi um choque para mim, sabe? Uhum. Foi um choque esse número. Ficou muito a hípica do Rio, infelizmente, fizeram dela um espaço muito elitizado. E o hipismo já é um esporte que a pessoa precisa ter meios para, né, chegar num nível. E eu falo isso para os meus alunos hoje, que o esporte que a gente vive hoje, meus pais não iam conseguir fazer para mim, do jeito que eu fiz. Eu fiz bem, eu tive cavalo de mirim, tive cavalo de júnior. Meu pai sempre falou, cara, a gente vai precisar vender, vai precisar comprar, vai precisar se virar, mas você vai ter. Eu ganhei o meu brasileiro de mirim com cavalo, na semana seguinte eu era campeão brasileiro com cavalo, meu cavalo foi vendido. E eu aprendi assim e fiz o meu esporte assim, sou muito grato aos meus pais por isso. Mas as realidades de hoje, eu tenho convicção que não seria possível. Só que a Hípica do Rio, especialmente, parece que é um clube onde as coisas acontecem. Eu tenho todo carinho, e se me perguntassem, pô, ajudo a levantar o clube. Nem moro lá, mas ajudo. Vem aqui, faz uma clínica de graça, faço. Agora, eu era sócio até ano passado. Segurei a onda há anos. Até a hora que eu falei, não tenho mais condição de sustentar isso. E beleza, para o clube, infelizmente, eu fiquei com a sensação como se me ter como sócio ou não fosse algo normal, fosse de certa forma indiferente. Mas acho que não vem ao caso. Eu acho que é um processo que o Rio de Janeiro sofreu e que para girar isso vai ter que mudar muitas atitudes. Stefan, tem o Marcos Ribeiro, tu até citou ele em algum momento aqui, que hoje está, inclusive, com um projeto bem bacana, né? O Brala, um local novo dele. Ele fez uma pergunta sobre a importância de um cara como o Guerdá para o clima da equipe, nos bastidores, não só tecnicamente falando. E aqui eu estendo, durante o indoor eu estava comentando pelo site da Hípica e bati um papo com o Eduardo e com o Marlon lá na transmissão. E é incrível, é unânime deles e de outros cavaleiros, o elogio ao Guerdá, não somente tecnicamente falando, em clima de equipe. O Dora já falou isso, todo mundo fala isso. Quanto ele é zeloso com cada um de vocês que estão ali pleiteando uma vaga, aqueles cavaleiros que estão na realidade, né? Uhum. Então todo mundo fala muito disso. E aí, aproveita e complementa dessa forma. Como tu vê que ele foi capaz de fazer com que, ou de contribuir, ou de fazer com que aumentasse esse clima de união entre vocês? Como tu citou, é uma geração muito próxima, a grande maioria, né? Quase a mesma geração. Mas a gente sabe, a gente ouve de todos vocês, que ele tem esse papel, não como técnico no sentido estrito, mas no sentido de coach, de preparador, de unir a equipe. Qual é a importância para ti de um cara como esse nos bastidores, como hoje, por exemplo, que a gente vocês não estão nem se encontrando, não estão nem em prova? Falar dele, é o que você falou, vamos falar dele primeiro como pessoa, né? Felipe eu conheci ano passado em São Paulo. Eu já conhecia de conviver, de cumprimentar nos concursos e tal, mas nunca tinha tido a oportunidade de conversar com ele. Ele veio a São Paulo em início de 2019, no final de semana da Copa do Mundo. Que o filho dele tinha muita chance de ganhar e ganhou. Ele preferiu
vivendo o trabalho dele no Brasil e tendo a oportunidade de conhecer os cavaleiros brasileiros. E naquele momento eu entendi o quanto ele era direto, reto, correto. Assim, já foi a primeira percepção que eu tive, foi assim, beleza, ele é um cara direto, straight, bem. E ele é um cara que às vezes a pessoa de fora vê ele assim, meio o jeitão dele, meio. Ele tem uma característica dele de reclamar de tudo, mas é um cara hiper competitivo, muito agregador. Por várias vezes durante esse processo de coronavírus, ele liga para saber se está bem. Steph, tá tudo bem aí? Tá montando? Como é que tá a família? Tá tudo bem e tal? Ele está se preocupando com o ser humano. Ele sempre fala isso, gente, vamos se cuidar, vamos em frente. Não tive só momentos bons com ele, como eu contei, a questão do hospital. E dou o exemplo, ele me botou no lugar, ele fez o papel dele como técnico, mas botou prioridade à minha família e minha saúde. E não deixou tu te iludir, né, Stefan? Não Teve deixou esse lado, me iludir. não deixou tu ficar numa esperança que não iria... Não era o que eu queria escutar naquele momento. Eu queria ter mais uma chance com o braço assim, mas eu queria. Mas ele fez o papel dele, mas não deixou o ser humano de lado. Entendeu? Ele se preocupou, eu me operei, ele me ligou. Entendeu? Então, assim, o Felipe é um acerto importante. Espero que siga, que continue nesse processo do lado do Brasil, porque ele é realmente um aficionado, comunica um apaixonado pelo cavalo e pelo esporte. E um cara que agrega, que pensa no time, que puxa as pessoas, que tenta ser o correto, que faz as coisas, que tenta não, que é correto. Então, assim, ele agrega o profissional ao pessoal e eleva o nível de todo mundo. Entendeu? É bom a gente ouvir esse tipo de coisa assim, né? E eu ouço muito a segurança dos cavaleiros com o critério de seleção. Isso é bem legal. Isso é Eu lembro espetacular. quando eu era mais jovem, a gente ouvia as discussões que até hoje a turma mais velha comenta aqui nas lives, né? Os brigas, os embates, que a vaga era disputada de outras formas. E aquilo era chato ver aquilo, não era legal para quem estava de fora, imagina quem estava dentro. E hoje ver essa turma toda confiando nesse processo, confiando nele, não só nele como no Pedro, na comissão toda, Pedro, no Rogério, confiando que a coisa acontece de forma lisa, correta, isso é muito legal, dá tranquilidade para o cara em casa fazer a parte dele, né? Hoje eu tenho tranquilidade nesse processo, eu sei que se eu estiver bem, eu vou, se o Marlon estiver bem, ele vai, se eu não estiver bem, eu não vou, entendeu? Porque ele, o Pedro, eles são gente que sabem fazer o processo, Rogerinho como veterinário, e a realidade, eu bato nessa tecla sempre, cara, tem que ir os 4 melhores, os 5 melhores, não interessa, o 0, eu quero que o cara que vá do meu lado numa equipe, se eu não tiver que ir, ele vai fazer 0, o cara que tem mais chance de fazer 0, a gente tem que buscar medalha junto, no 0 falta de todo mundo, entendeu? Ainda mais agora com 3, né? Com 3, então, imagina, você tem que, imagina, ter que suar frio, não, eu quero o melhor, o melhor. A prova que a gente tem um time forte é que você falou, você está cogitando o Pan-Americano, beleza, eu estava lutando, eu não pude ir por uma fatalidade, eu também não tenho garantia que eu ia, mas nossa equipe foi lá no Pan-Americano e arrebentou. O Marlon foi lá e trouxe um ouro individual. A gente tem um time forte, e o Felipe fala isso, eu acredito. O time é muito maior do que 4 ou 5 cavaleiros. Entendeu? O time são 15, são 12, são 20. É quem está ali e um puxa o outro, um empurra o outro. Pô, óbvio, não vou ser hipócrita, eu vou querer ir, mas faz parte de um processo, a gente faz parte de um processo maior. A gente faz parte de um processo maior hoje. É o que tu falou ao longo da conversa, é pensar de forma mais ampla, né? Mais ampla. Não pensar estritamente ou individualmente. Stefan, tem muito papo, a gente sabe disso.
tem muito assunto, né? Mas já vamos para 3 horas praticamente. Obrigado pela disponibilidade, tua família aí ter doado o esposo e o pai por um tempo aí pra gente. Eu vou fazer que nem como Prazer. um amigo teu, um vizinho teu fala aí, o Dedé, que ele tá para ser expulso de casa, porque agora que tá em quarentena, que a mulher achou que ele ia dar atenção para a família, ele passa o dia vendo live. Então, no clima de quarentena, onde a família pensa que vai ter atenção, a gente fica atrapalhando vocês pedindo para Não, bater prazer. papo. Então, obrigado a todos que estão aí com a gente acompanhando Foi e que muito tudo se bom. resolva à vontade. Foi muito bom e parabéns, cara. Às vezes a gente se estende, mas podia bater papo aqui 4, 5 horas, Tranquilo. tranquilo. E falando de coisa boa, falando das nossas histórias, todo mundo tem história, vocês estão de parabéns. E acho que eu não vejo ao vivo, eu boto no YouTube, aí boto dirigindo, vou escutando. Todo mundo tem a história boa para contar, todo mundo pode agregar experiência aí. Hoje o meio a gente é muito mais acessível, né? Hoje eu sei que eu tenho responsabilidade como ídolo para alguém e que eu tenho que tomar vários cuidados, E é o que porque tu falou da rodinha do teu filho. é, Exemplo claro disso do ídolo. antigamente os meus ídolos eu não tinha acesso que eu tenho hoje, né? Possível. Verdade. Então a gente tem que ser realmente ser humano bom, a gente tem que lutar para ser melhor, a gente tem que pensar no próximo, a gente tem que pensar fora da caixa. Fica aí o recado, porque eu mesmo me questiono de várias atitudes que tenho, não concordo, erro, peço desculpa, errar é humano. Vamos em frente, vamos se ajudar e vamos pensar no esporte maior. Não É tem, isso uma aí. coisa que não falou, falamos um pouco, não tem que haver desavença Brasil, Europa, Europa, Brasil, não é comparável, entendeu? A gente tem que se ajudar, tem muita gente, tem um projeto da CBH aí que falou, que eu achei simples e espetacular, que foi assim, mandou o Guilherme Jorge, que é o último armador da Olimpíada, brasileiro, botou um percurso armado para os cavaleiros de alto rendimento do Brasil terem acesso aos percursos de pessoas do Brasil, de qualquer nível. Tem uma ideia mais legal que essa? Simples. Ninguém botou dinheiro, Sim, ninguém... Não, arma um percurso, cada um na sua possibilidade. E aí? Pô, verdade. imagina o Rodrigo Pessoa vendo o vídeo de uma menina minimirim saltando. Ou Eduardo Menezes, ou Marlon. E ela recebendo Ela os recebendo comentários dele, né? instruções dessa pessoa. Não. Isso aí é pensar fora da caixa. É isso que a gente precisa. E usar os recursos que a gente tem disponível, né? Ponto. E Não vamos é, correr, não é inventar nada de. entendeu? E vamos pensar fora da caixa e correr atrás de evoluir o nosso esporte com quem tá afim e vamos embora, todo mundo junto. É isso aí. Mais uma vez, obrigado. Obrigado à turma que está aí com a gente. A Rafinha comentou aqui, aí eu ratifico para quem puder ir lá ajudar os nossos amigos Pirtinhas que corram lá no Boa. Instagram, ver a senha. E que tudo isso passe da melhor forma possível. O mundo vive um momento louco, que a gente tenha sabedoria para aprender com isso, para crescer. E o nosso esporte em especial, quando nós estamos falando de vivo, vai a melhor disso tudo. As pessoas se respeitando, como falou, cada vez mais, atitudes cada vez mais íntegras. E que tudo de bom aconteça, que Deus abençoe a sua família e a todo mundo que acompanha a gente. Obrigado, cara. Obrigado Obrigado, aí. Stefano. Conta comigo aí. Malu, um beijo. Grande abraço. Valeu, turma. Obrigado, Alberto. Foi um prazer enorme. Conta aí o que precisar. Satisfação é nossa. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Boa noite.